Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coopera TI. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mais um conceito, mais um recurso que é cobrado, né, na prova AZ700. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o Load Balancer básico, né? O que é um Load Balancer básico? Então a gente vai fazer a configuração desse Load Balancer e vamos mostrar como que ele se comporta dentro de uma estrutura de rede, como que ele faz esse balanceamento de carga. A forma mais simples possível, para depois nos próximos vídeos a gente vai avançando um pouquinho mais em complexidade nesse ambiente, beleza? Então eu vou começar aqui criando um grupo de recurso. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma rede virtual, né? Sem a rede a gente não consegue configurar um load balancer. Vou renomear essa rede aqui, vamos colocar um outro nome nela. Vou colocar aqui meu back-end, por exemplo. Só para eu ter uma divisão aqui, uma nomenclatura diferente só, tá? Rede virtual criada, então pessoal, vamos criar uma máquina virtual. Vamos criar duas máquinas virtuais e eu vou instalar um IS em cada uma delas e configurar o load balancer em cima disso, tá? Então vamos lá, vamos configurar aqui uma máquina virtual. VM01. Vamos botar aqui o Windows Server 2019, pode ser. Pode ser B2S, não tem problema. Vou colocar aqui a porta 80 também, que vai ser nosso web server, né? O nosso IS vai estar na porta 80. Deixa como standard o disco normal mesmo. Rede, vou colocar ele naquela minha rede de back-end, né? A gente ficou tudo certinho aqui. Já deixou prontinha a configuração aqui da rede também. Vou criar minha segunda máquina virtual já. Mesma coisa aqui, vou selecionar a porta HTTP já. Beleza, pessoal, duas máquinas virtuais criadas. Vou lá no meu grupo de recurso. Então, VM1, VM2. Vou conectar nessas máquinas aqui para instalar o IS. Tá? Vamos lá, vou pegar aqui o IP público dela. Então aqui eu estou na minha VM01. Vou instalar o IIS nessa máquina agora. Aqui em adicionar roles. Avançar. Vou procurar aqui a opção de web server. Vou instalar um serviço de web server nessa máquina e vou fazer o mesmo na máquina 2, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então voltei agora com os IS já instalados nas duas máquinas, tá? Então tô aqui com as duas VMs, tanto na VM1 como na VM2 ele está instalado já. Então isso quer dizer o quê? Que se eu vier aqui acessar o localhost aqui nesse caso, estou com o meu IS no ar já. Então se eu pegar esse endereço IP público dessa VM, né? Então essa aqui é a VM2. Vou vir aqui no IP público dela e vou só colocar aqui. Ele vai abrir aqui uma página do IS, beleza?
e como fazer para configurar o load balancer para que ele funcione da melhor forma possível, tá? Eu vou tentar deixar em algum local aqui uma imagem aqui na tela de como o load balancer funciona, tá? É um recurso que a gente vai colocar na frente das duas VMs e ele vai controlar o tráfego entre uma e outra máquina, tá? Isso vai tornar o ambiente disponível e, em caso de muita demanda de um serviço, ele vai direcionar o tráfego para uma VM ou para outra, tá? Isso vai facilitar, então além de tornar o ambiente com maior disponibilidade, ele vai também ajudar nessa questão aí de carga de trabalho também, tá? Então eu vou deixar uma imagem aqui em algum lugar da tela aqui para vocês entenderem melhor como funciona o load balancer e vou mostrar para vocês como configura isso, tá? Mas antes, eu vou lá na minha máquina virtual, eu vou editar essa tela aqui para eu poder entender qual máquina que ele está carregando, tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no C, inetpub, www.root, esse IIS start aqui, o que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui, vou alterar esse nome aqui, vou colocar aqui old, vou criar aqui um arquivo txt qualquer, na verdade não, é o seguinte, vou abrir aqui um notepad e vou criar um arquivo chamado esta é a VM02. Vou salvar esse documento dentro de C, inetpub, IIS start, HTML, bota entre aspas aqui. Beleza? Então tá aqui meu arquivo. Se eu vier aqui novamente e abrir o localhost, esta é a VM02. Vou fazer a mesma coisa para a VM01, vou copiar esse arquivo aqui só. Vou jogar ele na minha VM01. Mesmo local. Para que serve esse arquivo, tá, pessoal? Vai servir nesse momento para a gente identificar qual máquina que o load balancer está nos direcionando, tá? Basicamente para isso. Então, vocês imaginem que se tiver uma aplicação rodando, se ela tiver sincronizada, se for a mesma aplicação, né, for o mesmo IS sincronizado, ele não vai fazer diferença nenhuma entre um e outro, tá? Aqui é para a gente ver em qual máquina está direcionando, mas isso, numa aplicação no dia a dia, vai estar rodando a mesma aplicação em duas máquinas, e o load balancer vai escolher para qual requisição, né, para qual máquina ele manda a requisição do cliente, tá? Vou fazer o teste aqui também. Deixa eu só alterar o nome desse cara aqui, deixa eu editar ele. Essa é a VM01, por exemplo, beleza? Beleza, essa é a VM01. Se eu pegar o IP público dessa máquina e acessar de fora, mesma coisa, tá? Vou vir aqui, pego o IP público dessa VM. Esta é a VM01, beleza? Então tá, agora já botei as duas máquinas no ar. Vamos fazer a configuração do load balancer, tá? Então para ver como é que vai funcionar isso, tá? Então vou vir aqui, vou procurar por load balancer. Então vou vir aqui, vou dar um create. Vou escolher grupo de recurso, vou colocar um nome aqui para ele, né? Então vou colocar Basic Load Balancer, por exemplo. Vou deixar na mesma região East-West, vou deixar aqui na categoria Standard, porque a Basic já vai ser retirada em 2025, então vamos começar a usar a Standard mesmo.
dois tipos de formatos que eu posso utilizar do meu load balancer, tá? Público e interno. Quando eu falo em público, ele vai ter o IP público atribuído a ele e eu vou poder colocar ele na internet para fazer esse balanceamento de requisições vindas da internet. Se for interno, eu vou ter o IP da rede privada nele e ele vai fazer um balanceamento de carga ali de alguns serviços internamente na VNet, beleza? Nossa ideia hoje é fazer um público, então eu vim aqui, vou clicar em público. Quando eu clico em público, já habilita aqui a opção do tier, né? Então eu tenho regional e global. Então regional é quando as máquinas estão no mesmo, ou os recursos, né, estão na mesma região que o load balancer. E o global quando os recursos estão em regiões diferentes, tá? Isso aqui também é novidade, é coisa recente, beleza? Então aqui configurei standard, público e regional, porque minhas máquinas estão na mesma região. Vou configurar aqui o front-end dele, né? Qual que vai ser o ponto de acesso desse load balancer. Então vou vir aqui e adicionar um front-end novo. Vou colocar aqui um nome para ele. Front-end mesmo. Posso usar IP ou IP prefix. Vou usar IP público. Não tenho nenhum disponível. Vou criar um novo. Então aqui vou botar um front-end public IP, por exemplo. Zona de disponibilidade vai ser redundante ou não. No meu caso aqui o laboratório não precisa. Vou dar um OK. E adicionar ele. Então já fica adicionado aqui o ponto de conexão com a internet do meu load balancer, tá? O back-end. O que é o back-end? Quais são os recursos que vão estar atrás desse load balancer que vão fazer parte desse balanceamento de carga, tá? Então eu vou colocar aqui minhas duas máquinas virtuais. Vou colocar aqui back-end pool. Vou escolher minha rede virtual. Posso escolher por IP ou por placa de rede, por interface de rede. Vou escolher por interface de rede. Se eu vier aqui, já vai aparecer as duas VMs que estão disponíveis para serem utilizadas. Vou marcar as duas e adicionar. Então elas já vêm para cá, para o meu pool, né? Então, agora eu vou salvar. Vou para o próximo passo aqui, que é a regra de entrada. Então, minha regra de entrada, o que eu vou criar minha regra de entrada, né? Eu vou criar a regra de load balancing. Então, eu vou vir aqui e adicionar. Vou criar aqui minha LB rule, vou botar aqui load balance rule, por exemplo. IPv4, meu front-end, é esse aqui que vai ser criado ainda. Meu back-end pool é as duas máquinas virtuais que eu acabei de configurar. Qual que é o protocolo que eu vou utilizar? TCP. Qual porta? É a porta que eu publiquei meu IS, porta 80. Qual que é meu back-end aqui também? É a porta 80 também, então eu posso criar uma porta 81 e redirecioná-la para a porta 80 internamente, por exemplo. O que vai ser o meu Health Probe, tá? Meu Health Probe eu não tenho nenhum criado, vou criar agora. É o que vai dizer para o meu load balancer qual máquina está viva, qual máquina está respondendo, né? Então eu vou fazer um teste básico nesse caso da porta 80, então enquanto a máquina estiver respondendo na porta 80, ele vai dizer que a máquina está ok para poder receber conexões, beleza? Então eu vou colocar aqui como hprobe, só para nós ter uma nomenclatura. TCP, porta 80, vai fazer um intervalo de 5 segundos, vou deixar como padrão essas informações, pode se alterar conforme a nossa demanda. Vou salvar. Aqui eu não preciso marcar mais nada por enquanto, vou só criar a minha regra de load balancer, tá? Vou dar um salvar. Regra de entrada não vou precisar nesse caso. Regra de saída também não vou precisar, mas eu posso criar também regras de saída. Eu vou criar o meu load balancer. O load balancer criado já, então vou dar uma olhadinha no grupo de recursos, como que ficou. Então tá aqui ele, ó, meu load balancer está criado, então eu posso vir aqui e observar algumas configurações que a gente criou aqui dentro dele, né? E a principal delas é este IP aqui que eu vou precisar dele. Então eu não vou mais acessar minhas máquinas, meus sistemas, através daquele endereço IP que eu tenho configurado nas máquinas virtuais, tá? Eu vou começar a acessar por esse IP público aqui. Vocês podem ver, né, quando eu coloco no browser aqui para poder fazer o acesso, então eu caio direto na VM02. Se eu der alguns atualizar aqui, alguns F5 aqui, provavelmente ele vai cair
na máquina 01 em algum momento, tá? Então depois de alguns F5, alguns atualizar aqui, ele já direcionou todo o meu tráfego para a máquina VM01, tá? Então isso ele vai fazer de forma automática esse redirecionamento de portas de acesso, tá? Conforme as demandas chegarem para esse load balancer, tá? Lembrando, tá, pessoal, essa é a forma a mais básica do load balancer. Vamos evoluir nesse cenário aqui mais adiante, tá? Vai ser evoluído isso, vai ter mais informações em cima desse load balancer, vai ter outros recursos como Application Getter, como o Front Door, que vão fazer coisas mais avançadas do que o load balancer, porém, também o load balancer básico é cobrado na certificação AZ700. Então, nada mais justo que a gente passar e dar uma olhadinha por ele também, para a gente poder estar preparado para a prova, beleza? Espero que esse vídeo ajude vocês na preparação para a certificação da AZ700. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu!